Olá! Agora vamos começar a parte 3 da aula de ensaio de tração, onde nós veremos aspectos importantes da curva tensão-deformação, que é o resultado de um ensaio de tração. Confere aí. Dando sequência aqui agora ao nosso estudo do ensaio de tração, a gente vai analisar mais detalhadamente a curva tensão-deformação, que é o resultado que interessa para a gente no ensaio de tração. Tá? Então a gente vê que a curva tensão-deformação, a curva que a gente obtém no ensaio de tração, a partir do monitoramento, tanto da máquina, né, tanto do que a gente está aplicando, tanto do que está acontecendo com o material, é o resultado baseado em força e alongamento. Nós vimos isso já na parte anterior. Vimos que o resultado da curva tem mais ou menos esse formato aqui, já mostramos que nós temos o ponto de escoamento e a fratura. Porém, esse resultado aqui dessa curva de força-alongamento, ele é um resultado que não é só do material, que não corresponde só ao material. Ele corresponde também, esse é o resultado que corresponde à peça. Porque se eu botar uma peça lá com uma barra de aço, né, com 100 milímetros de diâmetro, ele vai ter uma certa resistência, um certo comportamento. Se eu pegar uma barra feita do mesmo material, vamos supor que essa barra de 10 milímetros ele suporte aqui, entre no escoamento com 3 toneladas, né? E vai se romper aqui com 5 toneladas. Tonelada força, né? Se eu agora tiver uma barra de 100 milímetros de diâmetro, uma barra bem maior, ela não vai entrar no escoamento com 3 toneladas. Vai ser com um valor muito maior, tá? E a mesma coisa a ruptura, um valor muito maior. Poxa, mas o material é o mesmo. Ah não, mas a área é bem maior, né? A área da seção transversal tem bem mais átomos ali naquela seção suportando a força. Então a gente tem que trabalhar, né, com aquele conceito que a gente já viu de tensão. E a mesma coisa acontece com a deformação. A deformação também. Então essa questão aqui da força, né, do que está sendo aplicado, ela se distribui na seção transversal. Já o alongamento, ele depende do comprimento do material. Então, essa curva ela é dependente não só do material, mas também do tamanho da peça, do formato e tamanho da peça. Então, essa curva não é uma curva pura do material, é uma curva que depende do material e da peça. Poxa, mas eu quero um resultado que seja possível de utilizar para qualquer tamanho, que seja do material em si, só do material. Então a gente tem que normalizar essa curva e tirar a dimensão dela, né? A gente faz isso utilizando aquele conceito que a gente viu agora há pouco, que é o conceito de tensão e conceito de deformação. Certo? Então a gente tem que tirar essa ideia aqui da dimensão do material e trabalhar somente com o material. Então a gente vai trabalhar com tensão e deformação. Olhando um corpo de prova, então isso aqui é uma imagem de um corpo de prova real, né? Nós temos aqui a região onde vai ocorrer a deformação, temos um comprimento inicial desse corpo de prova e temos o diâmetro dele onde a gente tira a área. Então tem que conhecer o corpo de prova antes do ensaio, certo? Conhecer as dimensões e o formato do corpo de prova. Nesse caso aqui o corpo de prova é cilíndrico e eu vou medir o comprimento do corpo de prova, o comprimento inicial, e o diâmetro. Como ele é cilíndrico, eu vou medir o diâmetro e calcular a área. Então o que eu vou medir durante o ensaio? Eu vou medir força e alongamento. E eu vou transformar essa força em tensão, dividindo a força pela área da seção transversal, vou ter o valor de tensão. E vou obter a deformação, pegando o alongamento que eu medi lá, e vou dividir pelo comprimento inicial, vou ter o alongamento. Então o que vai me interessar é essa coluna aqui e essa coluna aqui. Eu vou medir essas duas, e eu vou transformar elas nessa e nessa. Agora eu vou fazer um gráfico baseado nessa coluna e nessa coluna aqui. Então eu vou ter um gráfico assim agora, que vai ser tensão e deformação. E o formato? O formato continua o mesmo. Por quê? Porque eu estou pegando um valor, né, uma função, e dividindo por um valor constante. Aqui eu peguei o alongamento e dividi por um valor constante. Então o formato do negócio não muda. Vai mudar só os valores absolutos dele, o formato não vai mudar. Então esse é o principal resultado de um ensaio de tração, a curva tensão-deformação. Vamos analisar ela, né?
Então, como a gente viu lá, do mesmo jeito, né, que a gente viu lá na curva força-alongamento, curva tensão-deformação, como tem o mesmo formato, continuamos com a mesma característica. Nós temos aqui essa região, que é a região onde a curva se comporta como uma reta, né, e aqui onde a curva se comporta como uma curva. Comportamento linear, comportamento não linear. Comportamento linear é região elástica, comportamento não linear, região plástica. Então aqui no comportamento, na região elástica, onde tem um comportamento linear, se nós aumentarmos a força, né, então está representado aqui ó, os átomos e um sensor de força, para uma tensão, né, zero, tensão baixa, os átomos estão aqui, né, bem alinhadinhos, tal, todo mundo bonitinho aqui. Se eu aplicar uma certa tensão, uma força que vai corresponder a uma tensão, esse material ele vai se deformar, porém não vai haver quebra de ligação entre os átomos. Então, os átomos continuam todos numa posição relativa, a mesma posição relativa referente aos seus vizinhos. Então não ocorre quebra de ligação dos átomos, eles simplesmente se afastam um pouquinho, né, muda um pouquinho de posição, mas funciona como se fosse uma mola. Tá? A partir do momento em que eu libero a força, ele volta para a situação anterior. Não há quebra de ligações. Como é que funciona o campo elástico? O campo elástico ele é regido pela lei de Hooke. Né? A lei de Hooke funciona, mostra como é que é o comportamento de uma mola. Então se nós observarmos aqui, ó, duas molas do mesmo tamanho, só que feitas de materiais diferentes. As duas molas têm um comprimento x0. Se eu aplicar uma força nas duas molas, uma força igual nas duas molas, eu estou observando aqui que a mola vermelha se alonga um valor ΔXA e a mola B se alonga um valor ΔXB, sendo que a mola B se alongou mais que a mola A. Se eu soltar a força, ele volta a ter o comprimento original, ou seja, a mola não atingiu o limite plástico da mola. A mola está trabalhando só no limite elástico, no regime elástico. Então esse regime elástico, isso aqui é uma situação real. O modelo matemático que descreve esse fenômeno físico, né, é a lei de Hooke. Ou seja, ele coloca que a força é proporcional ao alongamento. E a constante de proporcionalidade é chamada de constante elástica da mola. Então é F igual a K ΔX. Então se a gente fizer agora a representação gráfica deste modelo matemático, está aqui, ó. Então, parte do zero, né? A mola parte do zero, vamos observar para o caso da mola A, né? A mola vermelha que é a mola A, quando a força é zero, o ΔX é zero, o ΔX0, a força é zero. A partir do momento em que eu aplico a força F, né, ela vai se alongar no valor de ΔX, ΔXA. Já para a mola B, quando a gente aplica uma força, né, a mesma força, F, ela vai se alongar no valor maior, que é o ΔXB. Ok? Então agora, esquecendo isso aqui, olhando só para o gráfico, a gente observa que ele tem formato de uma reta e tem inclinações diferentes. Né? Quanto menos inclinado for essa reta, né, quanto mais para baixo que ela for, quanto menor for essa inclinação aqui, mais elástica é a mola. Quanto mais para cima ela tiver, mais rígida é a mola. Se nós tivéssemos uma terceira mola aqui, ó, essa mola seria mais rígida que as outras duas, né, menos elástica. O contrário de elástico é rígido. Né? Então esse aqui é o comportamento de uma mola. Né? Se a gente observar aqui o campo elástico, ele também tem um comportamento linear. Ele segue a mesma ideia, né? A mesma lei de Hooke. Só que a lei de Hooke era força-alongamento, agora nós estamos trabalhando com tensão-deformação. Mas ele segue o mesmo modelo. Tá? Então a tensão é proporcional, né? A constante de proporcionalidade aqui é chamada de módulo de Young, ou módulo de elasticidade, né? Eu prefiro trabalhar com módulo de Young. Tá? Então ele é proporcional à deformação. Então da maneira análoga nós tínhamos ali, ó, quanto menor a inclinação dessa reta, mais elástico é o material. Então veja só que interessante, nós com o ensaio de tração, onde nós fazemos a ruptura de material, ou seja, pegamos o material, começamos a tracionar ele desde a força zero, aplicamos uma força até ele se romper. Fazendo o monitoramento adequado da força e do alongamento,
nós conseguimos obter um resultado muito interessante sobre a elasticidade do material, que no primeiro momento a gente não imaginaria que conseguiria obter esse tipo de resultado. Ok? Eu consigo dizer que o B é mais elástico que o material A. O material B mais elástico que o material A. Certo? Então essa é a ideia de elasticidade dentro da curva tensão-deformação. Agora vamos observar o campo plástico. No campo plástico ocorre isso aqui, ó. O material ele tem um comportamento não linear. Isso ocorre por quê? O material começa a se deformar plasticamente. O material se deformando plasticamente ocorre quebra de ligações entre os átomos. E a gente sabe que essa quebra de ligação ela funciona através da movimentação de discordância, no caso dos metais. Então nós temos aqui, ó, a discordância está aqui, ó. Então eu estou aplicando as forças, né, cisalhantes, elas estão fazendo com que haja a quebra dessa ligação, essa ligação que existia entre esses dois átomos mudou para cá, né? Então mudou para cá, ó. Então a discordância que estava aqui, né, estava nesse ponto, veio para cá. E assim vai, ela vai andando, né, vai se movimentando, algo que a gente já viu nas aulas anteriores. Então aqui, no caso, há movimentação de discordância. E o material não se rompe, ele vai se deformando. Tá? Um outro aspecto que a gente tem que observar é o seguinte. Poxa, se eu deformar até o ponto A, né, então eu tenho a peça aqui, ó. A peça original é essa aqui. Se eu botar um peso, né, em que vai fazer a peça deformar plasticamente, então, fixei um peso aqui na ponta dessa barra. A barra está fixada no teto. Apliquei até o ponto A. Se eu soltar esse peso e deixar o peso aqui, a peça irá continuar a se deformar ou vai parar? Vai ficar estável ou vai entrar em uma deformação até a ruptura? Na verdade ela vai ficar estável, ela não vai continuar a deformação. Mas por que acontece isso? Veja que para sair do ponto A para o ponto B, eu tenho que aumentar a tensão. No ponto A eu tenho um valor de tensão que para poder ir para o ponto B eu preciso aumentar a tensão. Por que isso acontece? Acontece porque há a movimentação de discordância, e a movimentação de discordância, como já foi tratado nas aulas anteriores, quando há movimentação de discordância, há multiplicação de discordância, então aumenta a densidade da discordância do material. Né? Então quando a discordância anda, ela se multiplica. Ao se multiplicar, fica um congestionamento de discordância, as discordâncias não têm mais dificuldade de se movimentar. Ou seja, há um aumento de resistência do material. O material perde capacidade de se deformar. Fica mais difícil de deformar o material. Ele fica mais resistente, então, mecanicamente. Não é? Fica. Então, saindo do A para o B, eu preciso, para ir do A para o B, eu preciso botar mais carga. Para ir do A para o C, no caso aqui, ó, eu preciso botar mais peso. No C, ainda está estável. Se eu deixar esse peso aqui, ele não vai. O material já ficou mais resistente, não vai mais se deformar. Então ele vai ficar estável, essa barra. Né? Do ponto C para o ponto D é a mesma coisa. Então estou atingindo o máximo, ele está no máximo aqui, ó, no máximo da curva. Nesse ponto, nós temos aqui o limite onde ele consegue suportar peso e ficar estável. Do ponto D para o ponto E, veja que há um decréscimo de tensão. Esse decréscimo de tensão indica que o material está se comportando de forma instável. Mesmo que eu tire peso, né, como está representado aqui, ó, mesmo com um peso menor, ele continua a se deformar. Então o valor D aqui, que é o valor máximo, é o limite que ele consegue suportar de carga. Né? É a tensão correspondente ao limite que esse material, que essa peça consegue suportar de carga. Então é um ponto importante a gente se observar. Tá? Então essa parte crescente aqui, ó, ela representa quanto que o material endurece por deformação. E esse ponto máximo é o valor máximo que ele consegue chegar. A partir dali, ele vai embora. Se eu mantiver a carga, né, se eu mantiver esses três pesos aqui, ele vai e quebra sozinho, sem eu precisar adicionar mais nada. Mesmo se eu tirar peso, pode ser que ele ainda venha a se romper. Tá? Então, voltando aqui para a curva tensão-deformação, vamos observar qual que é o comportamento do corpo de prova ao longo do ensaio. O que acontece com o corpo de prova ao longo do ensaio? Então aqui do ponto zero até o ponto do escoamento, o material se deforma, a peça se deforma elasticamente, de maneira uniforme. Okay? Então está representado por
essa figurinha aqui. Do ponto A até o ponto B, ocorre então a deformação plástica. Onde ocorre a deformação plástica? Ela ocorre dentro do comprimento útil, dentro desse comprimento aqui, do menor diâmetro. Então essa região aqui, em toda ela, há um aumento de comprimento e uma redução de seção, há uma leve redução de seção. Onde que ocorre a redução de seção? Em todo o comprimento, de maneira uniforme. Então a gente diz que aqui do ponto A até o ponto B, há uma deformação uniforme do material. Aqui no ponto B ocorre um fenômeno que nós chamamos de estricção. A estricção ocorre a formação de um pescoço, um pescoçamento do material, e a partir dele, a partir desse ponto em diante, não ocorre mais a deformação nas regiões fora do pescoço. A deformação vai ocorrer somente nessa região. Então já deixa de ser uma deformação uniforme e passa a ser uma deformação não uniforme. Então, a partir desse ponto, a deformação ocorre só na região do pescoço, fazendo com que ela alongue e diminua de diâmetro. Então isso vai ocorrendo até o ponto C. No ponto C há a fratura do material, mostrado aqui por esse desenho desse corpo de prova. Vamos ver um resultado prático da obtenção da curva tensão-deformação a partir de um ensaio de tração, num vídeo feito pela Universidade de Karlsruhe, e ele foi traduzido para o português, para facilitar as aulas. O link do vídeo completo está na descrição. Segue aí. Então nós temos aqui um corpo de prova, antes do ensaio. Esse corpo de prova então é medido o diâmetro e o comprimento inicial. A partir do diâmetro se tem então a área da seção transversal, já que se trata de um corpo de prova cilíndrico. São feitas várias marcas, no caso aqui 10 marcas no corpo de prova. O corpo de prova tem 100 mm de comprimento. Então a máquina é ajustada para poder posicionar o corpo de prova na máquina, através de uso de suportes especiais, um suporte roscado. Então ele é fixo na máquina, a parte inferior e a parte superior. E é posicionado ali o medidor de extensão, de alongamento do corpo de prova, ou seja, o extensômetro. Então o extensômetro ele vai ser posicionado nos limites inferiores e superiores do corpo de prova, e ele está marcando exatos 100 mm de comprimento. Então o corpo de prova tem naquelas duas extremidades tem 100 mm de comprimento, é o que nós vemos ali anotado com naquela elipse ali com uma seta 100 mm. Então ele vai começar a marcar a partir dali. Então o ensaio vai iniciar e vai começar a registrar então a força e o alongamento da peça. No eixo X nós temos o alongamento, e no eixo Y nós temos a medição de força. Então nós temos dois sensores aí, força e alongamento. Então iniciou-se então a aplicação da força. A força começou a subir de forma linear, então passou ali já o 4 kN e continua subindo de forma linear, ou seja, no campo elástico. E enquanto isso a amostra está se alongando, só que nós não conseguimos perceber esse alongamento a olho nu porque ele é muito pequeno, está na ordem de décimos de milímetros, então está na ordem de 0,2 milímetros ali. É algo que a gente não consegue perceber a olho nu. Então chegou ali, atingiu o limite de escoamento, ele está naquele momento onde há uma queda da força, o material começa a escoar, começa a se deformar plasticamente. Então veja que a deformação já chegou na ordem de 2 milímetros, então o corpo de prova está com 102 milímetros agora. E a gente até consegue ver que a amostra está se alongando ali, dá para começar a ver olho nu. A partir desse momento, então, a curva começa a subir, começa a passar por aquele momento em que você tem o encruamento, ou seja, o endurecimento por deformação. Então no caso aí já estamos com 35 kN. Se olhar ali para o corpo de prova, a gente consegue perceber agora que ele está se alongando, e está se alongando ao longo de todo o comprimento, e o seu diâmetro está reduzindo proporcionalmente. Então ele está quase atingindo o máximo. Quando atingir aquele máximo, ele vai formar então aquele pescoço, onde ele chama de neck. Tá?
Então já começou a formar a estricção e já conseguimos perceber a olho nu ali no corpo de prova a formação do pescoço. A partir do momento que formou o pescoço, a deformação está ocorrendo somente naquele local. Agora a força começou já a cair e ocorreu então a ruptura. Então o ensaio está terminado e nós obtemos aqui então a curva força e alongamento. Essa curva será transformada em tensão deformação e faremos então na sequência análise. Então, o corpo de prova então ele é removido da máquina, né? Ele é retirado da máquina. Parte inferior e a parte superior. Então, ao colocar as duas metades juntas, percebemos o quanto que o corpo de prova se alongou durante o ensaio. Comparando com o corpo de prova que não foi ensaiado ainda, um corpo de prova idêntico, nós podemos ter noção do valor em que ele se alongou e do valor de diâmetro que diminuiu na região da estricção. Então nós vimos agora um vídeo de ensaio de tração que mostra claramente o que ocorre com o corpo de prova durante o ensaio. Ok? Vamos na sequência. Então, se a gente observar aqui, né, nós temos dois corpos de prova, dois corpos de prova idênticos, um foi feito um ensaio. Né? Então esse corpo de prova, né, representa o corpo de prova inicial, ele foi dividido aqui em 10 segmentos, né, e ele tinha um comprimento L0. Quando nós tivemos aqui o corpo de prova que sofreu o ensaio, que passou pelo ensaio, a gente pode ver que ele alongou nesse valor aqui. Ó, né? Então, o que aconteceu? Se a gente observar aqui o segmento 1, segmento 2, segmento 3, todos eles alongaram mais ou menos a mesma coisa e diminuíram mais ou menos o mesmo diâmetro. A mesma coisa acontece aqui para os segmentos 7, 8, 9 e 10. Todos alongaram a mesma coisa. Os segmentos aqui próximos da estricção, eles alongaram um pouco mais porque pegou um pouquinho a borda, né? Então o segmento 4 aqui, o 6, não vamos contar com ele. Agora o segmento 5, a gente pode observar que ele alongou mais que os segmentos 7 aqui, por exemplo, o 8, né? Então é porque nesse ponto ocorreu a estricção. Então a estricção ocorreu nesse ponto de máxima, que é no valor máximo da curva tensão-deformação, que é a tensão limite de resistência. Tá? Então agora vamos falar de outra característica da curva, que é a diferença entre a curva real e a curva convencional. Essa curva que a gente obtém é o que a gente chama de curva convencional, que é essa curva em preto. Só que ela é uma curva um pouco irreal. Por que irreal? Porque se a gente observar bem, né, ela não deveria... Como é que o material rompe com uma tensão menor, né, do que ela já chegou um dia? Isso não faz sentido. Né? Como é que o material ele vai aumentando a força, né, que eu preciso para romper o material, começa a ocorrer movimentação de discordância. Quanto mais as discordâncias se movimentam, mais elas se multiplicam. Isso produz um aumento na dificuldade de movimentação de outras e assim vai até a ruptura. Então o que tinha que acontecer era o que está mostrado aqui na curva vermelha. E é o que realmente acontece. Né? Então, a partir do momento aqui em que o material começa a se deformar plasticamente, há um certo desvio da realidade. A curva convencional ela é um pouco abaixo do real. E a partir do momento onde forma a estricção, ela começa a se desviar muito do real. Né? Então, a curva real ela é sempre crescente. Já a curva convencional, ela cresce e cai. Por que isso acontece? Acontece porque nós estamos medindo tensão, nós não estamos medindo tensão, nós estamos medindo força. E a força, né, é o que a gente consegue medir. E a tensão a gente está calculando. Calculando com base em quem? Com base na força medida e na área inicial. Só que a peça, quando nós aplicamos uma força trativa nela, ela se alonga, mas para se alongar, né, por conservação de massa, né, para se alongar, ela tem que perder alguma coisa, ela perde em área. Então ela diminui de diâmetro, diminui a área da seção transversal conforme ela alonga. Né? Então, e isso não é considerado, porque a cada ponto, né, eu estou calculando a tensão com base na área inicial, e a área começa a diminuir. Ela diminui ao longo do ensaio. Tá?
e ela diminui mais, né, muito mais a partir do ponto da estricção. Se a gente observar, voltar aqui um pouquinho e mostrar o corpo de prova, a gente pode ver que o ponto de estricção ela tem um diâmetro muito menor do que o diâmetro inicial. Aqui também tem um diâmetro menor que o inicial, mas não é tão menor. Agora aqui sim, a partir do momento que forma a estricção, o diâmetro diminui muito, né? Então, é algo que nós não conseguimos identificar aqui. Então é por isso que há esse desvio, né, de área. Tá? Então, mostrando aqui, né, quando nós temos a área inicial, né, nesse ponto aqui, ó, no ponto A1, antes de formar a estricção, a área diminui um pouco. Então tem um pequeno desvio. Quando nós estamos após a região da estricção, a área já diminuiu muito. Então, e por que isso representa um decréscimo da força? Bom, porque nós temos o seguinte, ó, nesse caso aqui, a força está caindo. Poxa, mas como que a força está caindo, a área está caindo e a tensão está aumentando? A gente pode observar aqui pela fórmula da tensão, né? Se a área cair muito mais do que a força cai, a tensão ainda aumenta, né? Então, a força cai, a área cai muito mais, a tensão é força sobre a área, a tensão acaba aumentando. Então é isso que acontece, né? A área cai tanto mais que a força que mesmo assim a tensão aumenta. Então por isso que esse valor aqui é o máximo, ainda mesmo diminuindo a força, a área acaba diminuindo mais do que a diminuição da força. Ok? Bom, por que nós usamos então a curva convencional e não a curva real? Tem dois motivos, né? Primeiro, é difícil medir a área instantânea. Eu precisaria medir a área instantânea para saber a curva, para ter a curva real. Então eu teria que colocar um sensor lá de diâmetro no corpo de prova, né? E esse sensor iria medir o diâmetro, que é um pouco mais difícil, né? Tem uma variação muito menor do que o alongamento, o diâmetro. Então é muito mais difícil medir o diâmetro do que medir o alongamento, né? Além disso, né, poxa, eu não sei onde vai formar a estricção. A estricção ela acontece, né, num ponto qualquer dentro do comprimento útil, não necessariamente no meio. Ela pode ocorrer em qualquer lugar. E eu não sei onde vai ocorrer, não consigo saber de antemão onde vai ocorrer. Então eu tenho que botar teria que colocar vários sensores de diâmetro ao longo do comprimento útil da peça, para que poder, em algum deles, né, acertar o valor onde vai ocorrer a estricção. Então, poxa, é caro e difícil fazer a curva real. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é que é melhor a convencional no final das contas. Por quê? Porque a convencional me indica o limite máximo de tensão do material, que o material pode atingir para que uma peça feita com aquele material consiga suportar de carga. Então ele me dá uma indicação importante para projeto, a curva convencional, que é algo que ficaria escondido na curva real, não iria aparecer, não seria explícito na curva real. Então, aqui nós temos o valor máximo, né, na curva convencional e que na curva real não aparece, não é claro onde fica o valor de tensão máxima do material, onde o material se tornaria instável, né, do ponto de vista mecânico. Então, e além disso, né, o valor que eu obtenho aqui ele é menor do que o real, então ele está a favor da segurança. Então eu estou medindo, está medindo que parece que o material é menos resistente do que ele realmente é, então estou a favor da segurança. Tá? Então a curva convencional ou curva de engenharia, ela é utilizada, normalmente utilizada por conta disso. Em algumas situações a gente usa a curva real, mas na maioria das situações é usada a curva convencional. Ok? Finalizamos agora a parte 3 da aula de ensaio de tração, onde nós vimos os principais aspectos da curva tensão-deformação. Muito obrigado, até a próxima.